Catena Sapata é um nome que qualquer pessoa interessada em vinho já ouviu. Você pode até não gostar do estilo, mas é difícil negar o papel da família na redefinição do vinho argentino e na projeção da uva Malbec no mundo. Se você olhar os grandes vinhos da Catena Sapata, vai perceber um padrão curioso. Muitos levam o nome de uma mulher da família. Apesar então da história da vinícola ser tradicionalmente contada pelos personagens masculinos, alguns dos nomes que ficaram nas garrafas são femininos e rendem ótimas histórias para contar justamente agora em março, quando o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher. Eu sou a Fabiana Knossaisen e você está ouvindo o Simples Vinho. Olá, sejam bem-vindos para mais um dos nossos bate-papos sobre vinho. Se você está aqui é porque você gosta de vinho, e se você gosta de vinho, você com certeza pelo menos já ouviu falar de Catena Sapata. Juntamente com os sobrenomes famosos, você também já deve ter ouvido alguns pré-nomes. Nicásia, Adriana, Angélica, Nicola, Nicolás, Domingo, Laura, Ernesto, Ana, Joana, todos membros da família Catena Sapata, muitos deles, e especialmente as mulheres, homenageados em vinhos e vinhedos. Essa é uma história que eu já queria contar há algum tempo, porque eu me perdi aí na genealogia da família e eu sentia que eu estava perdendo informação importante, que isso era legal de conhecer para conhecer a história dos vinhos. Então eu aproveitei para gravar uma apresentação da Juliana Ferreira. A Gil é embaixadora da Catena aqui no Brasil, e vocês vão ouvir trechos dela falando num evento feito aí só para as meninas, promovido pela Catena, em homenagem às mulheres no mês internacional das mulheres. A história da Catena Sapata, e a partir de agora eu vou dizer só Catena, embora no decorrer aí da coisa vocês vão entender por que virou, como virou Catena Sapata. A história deles, assim como a história de muitos outros produtores de vinho na Argentina e até os mais tradicionais aqui no Brasil, começa na Itália. Antes aí de 1900, finalzinho de 1800, Nicola Catena, um imigrante italiano, sai da região de Marche, na Itália, que é uma região mais central, mais próximo lá da Toscana, com 18 anos e um sonho de ter uma vinícola no Novo Mundo. Pegou um navio, chegou na região de Mendoza e aí que a gente entra para falar das mulheres da Catena. Ele conhece Ana Mosqueta. Ele se casa com Ana Mosqueta e em 1902 começam a plantar as primeiras vinhas. 1902, então, comecinho do século XX, e esse não é um caso isolado. Ele é praticamente o auge de um fenômeno muito maior, que é conhecido como a Grande Diáspora Italiana. Entre 1870 e 1914, cerca de 14 milhões de italianos imigraram. E os destinos principais foram Argentina e Brasil. E uma coisa que é legal a gente pontuar, né? Por que a Argentina virou então esse fenômeno de produção vitivinícola e na Serra Gaúcha, para onde também vieram uma parte desses imigrantes italianos, a produção é muito menor, muito mais limitada. E a resposta está justamente na natureza do incentivo governamental na época. Enquanto na Argentina eles estavam trazendo pessoas, incentivando as pessoas a virem para estabelecer uma agricultura de irrigação, uma coisa numa escala mais industrial, no Brasil o foco ainda era mais uma agricultura de subsistência. A primeira linha da Catena, mais por curiosidade, chamava-se La Marchigiana. La Marchigiana, então, de Marche, na Itália, a região de origem deles, primeiro vinho produzido por Nicola Catena e Ana Mosqueta. Esse vinho foi recém-lançado, novamente, não este vinho, né? Mas um vinho com este nome, foi recém-lançado, deve ter uns 2 anos. A gente falou desses vinhos aqui no podcast no episódio sobre as criouxas. A gente contou na época com a participação da enóloga deste projeto específico, chama Oriana Maggio.
E é um projeto que tenta meio que recriar esse vinho da época dos imigrantes, claro que com a qualidade que a Catena consegue atingir hoje. Mas são vinhos mais naturebas, de fermentação espontânea, menos intervenção, fermentados em ânforas de barro. Foi uma forma da Laura Catena trazer essa forma ancestral de fazer vinho. Nós temos aqui no Brasil Crioja, Bonarda e Malbec. Eu gostei muito dessa linha, fora toda a história, são vinhos mais leves, mais frescos, e mesmo para quem tem medo de vinho natureba, eu tenho certeza que se tiver a cabeça aberta, né, um vinho diferente, mais leve, o Malbec não vai decepcionar de jeito nenhum. Estou disposta a pôr minha mão no fogo. O rótulo é feito num estilo que remete aos desses vinhos mais antigos. Mostra um casal colhendo uvas, seriam justamente o Nicola e a Ana, e é mais uma homenagem aí às mulheres que vieram de Marche, lá marquediana. Ele falava, o Nicola, quando Ana colhe as uvas, o vinho fica melhor. Muito bem, esse é então o casal inicial da nossa árvore genealógica. Nicola Catena e Ana Mosqueta, os dois vieram da Itália e se instalaram em Mendoza. Eles tiveram vários filhos e dentre eles Domingo Vicente Catena. Domingo Vicente Catena era o mago dos blends. Tá aí então o nosso primeiro personagem a nomear um vinho, Domingos Vicente, do famoso D.V. Catena. Ele se casa, aí vamos falar da segunda grande mulher da Catena, e eu acredito que a mulher mais famosa da Catena é ela. Acredito não, é Angélica Zapata. A gente está então na segunda geração e o Domingo Vicente, o DV, se casa com a Angélica Zapata. E assim a Catena vira Catena Zapata. O Domingo fez algo que dizem ser comum na Argentina, que é o homem adotar o sobrenome da mulher. Essa segunda geração, que é o Domingo e a Angélica, eles já são responsáveis pela transição da vinícola familiar para uma escala maior. Não sei se dá para chamar de industrial, mas já para uma escala maior. E eles vão ser também os pais do Nicolás Catena Zapata, que já é mais conhecido da gente e que vai ser o responsável pela grande virada de chave da coisa toda, não só da vinícola. Então vamos por partes aí, porque essa história é muito bonita, é contada pela própria Laura no livro dela, Ouro nos Vinhedos, e que já foi episódio de podcast aqui no Simples Vinho. Se você nunca ouviu, ou se você ouviu e já esqueceu, recomendo voltar lá e ouvir de novo. Episódio número 81, lá da época da pandemia. Muito bem, o Nicolás ficou muito impressionado com a história da Califórnia no julgamento de Paris. Ele, como quase todo mundo, acreditava que vinho para ser bom tinha que vir da Europa, preferencialmente da França. E o julgamento de Paris, se vocês se lembram, foi quando os vinhos californianos, degustados às cegas, surpreenderam na pontuação aí e ganharam, entre aspas, dos vinhos franceses. Temos uma série inteira sobre essa história, seus vinhos e seus personagens. Vale super a pena conferir também. Isso foi em 1976. Aí, no começo dos anos 80, o Nicolás vai para a Califórnia para ver direito aí qual que era o lance desses caras, o que eles faziam para estudar. E já estava interessado em mudar o rumo da vinícola dele. E, dentre outras coisas, ele traz de lá essa ideia de desenhar a narrativa de uma região em torno de uma uva, que lá no Napa foi a Cabernet Sauvignon. Aí ele voltou para casa e começou a estudar e resolveu que a melhor aposta deles seria a Malbec. É importante a gente dizer que a Malbec já era a uva mais plantada da Argentina, mas ela não era muito exportada, era mais usada em blends, nos vinhos mais simples de consumo interno. E também já existiam produtores fazendo vinhos premium e exportando. Mas era pouco e a Argentina era irrelevante no cenário mundial. Aí, no meio desses esforços do Nicolás de produzir um vinho de qualidade, de nível comparável aos europeus, conta a Laura no livro que ele viajou o mundo todo para estudar, para fazer consultorias aí, para conhecer, e
na França, um francês provou um Cabernet Sauvignon dele e falou, tá, mas isso aqui é de clima quente, não tem potencial de envelhecimento, não vai funcionar nunca. E teria sido desta conversa que ele tirou a ideia de subir, né, de ir para as alturas. Até então, os vinhedos da Catena eram em Lujan-de-Cujo, e aí nessa busca por altitude é que entra o vinhedo Adriana, que fica em Gualtaxari. 1.500 metros de altitude, que o povo falou que não era possível plantar a uva ali, que não ia vingar, não ia dar em nada. Ele acreditou, investiu, apostou e o resultado tá aí. Mas esse episódio era para contar a história das mulheres, né? E eu tô falando muito de um cara porque ele teve um protagonismo importante, né? Vamos admitir. Mas, a partir de agora, só mulheres são homenageadas na história da Catena. Então, a gente tem os vinhedos Angélica e o vinho Angélica, que era a mãe do Nicolás, faleceu quando ele tinha 18 anos, num acidente de carro. Aí a gente tem Nicásia, é um vinho bem top da Catena. Eu não sei porque aqui no Brasil eu não escuto muitas pessoas falando dele, mas lá no Uruguai era muito querido. A Nicásia era mãe da Angélica, avó do Nicolás. Aí a gente tem a atual geração, que é a quarta geração, que é essa que a gente conhece, que é a Laura, o Ernesto e a Adriana. Eles são filhos do Nicolás com a Helena. E a Helena, por algum motivo que ninguém conta, não vi em lugar nenhum, ninguém nunca falou, ela não aparece muito. Não tem vinhedo com o nome dela, não tem vinho com o nome dela. No livro da Laura, a Helena só aparece para a Laura contar que a Adriana, né, o nome da irmã, é baseado nas leituras que a mãe fazia sobre o imperador Adriano e também, diz ela, no Mar Adriático, de perto de onde saiu o Nicola quando imigrou para a Argentina. E a quarta geração, os filhos da Helena com o Nicolás, são todos ligados com vinho. Laura Catena, que é a imagem da vinícola hoje, né? Assumiu a vinícola, todo mundo conhece, é uma médica, mas muito ligada à imagem da Catena Zapata. A Adriana, que é a filha do meio e dá nome, né? O vinhedo, o principal vinhedo da vinícola, leva o nome dela, mas ela tem o projeto próprio dela, que é a Aliana, né? Em parceria com o Alejandro Virrilli. E que faz Ela Inimigo, todo mundo conhece. Ela é historiadora e é também uma das figuras do rótulo do Malbec argentino, o vinho Malbec argentino, que tem aquele rótulo lindo que vocês já devem ter ouvido, visto, enfim. É um dos rótulos mais lindos que eu já vi e ele tem 4 mulheres no rótulo. Então, 4 figuras femininas, na verdade. A primeira delas é a própria uva Malbec. A segunda é Eleanor de Aquitânia, poderosíssima. Temos um episódio sobre ela também aqui no Simples Vinho, chama O Malbec e a Rainha, justamente porque a Eleanor foi uma grande embaixadora, embaixatriz da Malbec. Quando ela se casou com o rei da Inglaterra, ela virou rainha da Inglaterra também. É a mãe do famoso Ricardo Coração de Leão. Se vocês já assistiram o filme Robin Hood, vocês vão se lembrar do nome. O Malbec era o vinho da terra dela, né? Ela é da Aquitânia, Malbec é de Cahors, que fica ali na Aquitânia, e ela levou esse vinho para a corte inglesa. Dizem que ela gostava muito e que ela chamava de vinho negro. Inclusive, segundo o livro da Laura, em 1855, de 40% a 60% dos Grand Crus Classés de Bordeaux eram baseados em Malbec. A região de Cahors, Aquitânia, fica ali perto. Aí a terceira figura feminina do rótulo do vinho Malbec argentino é a Filoxera, a danada, que é aquela praga importada dos Estados Unidos e que dizimou os vinhedos da Europa toda no final do século XIX. Isso, XIX. E deve ter sido também, foi provavelmente uma responsável pelo protagonismo que a Malbec acabou adquirindo depois na Argentina. Quando Bordeaux replantou os vinhedos, eles deram preferência a Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Então, na França, quase sumiu a Malbec, mas na Argentina ela sobreviveu. E, por fim, a quarta figura feminina do rótulo é justamente a Adriana, que foi a historiadora que contou essa história toda, essa narrativa, através do rótulo e foi homenageada ali no rótulo também.
E já que estamos falando de Adriana, vamos então inverter a ordem e falar dela antes. Ela é a filha do meio do casal, né? É Nicolás Catena Zapata e Helena. A ordem das crianças aí é Laura, Adriana e Ernesto. Mas Adriana é a que deu nome, batizou o vinhedo mais famoso aí dos Catena, possivelmente o pedaço de terra mais estudado do lado de cá do Equador. Esse é o vinhedo em que o Nicolás Catena Zapata iniciou o seu projeto de vinhos de altitude. E ele leva o nome da Adriana porque ela era a companheirinha dele ali. Na época que eles estavam buscando as terras e tal, ela estava com ele. Acho que pela idade, não sei. É um solo especialmente calcário e na época eles achavam que calcário era ruim. E aí acho que conversando com o Patrício Tapia, não me lembro mais da história, mas ele conta lá no episódio do podcast, o Ville conta essa história. Conversando com o Tapia falou, não, calcário é bom, Borgonha é calcário, champanhe é calcário. E eles quase reviraram o solo todo para tirar esse calcário de lá. Eu adoro essa história. É de lá que saem White Bones e White Stones, que são 2 chardonnays maravilhosos. E a gente tem uma masterclass com o Viril falando desses vinhos, tá sensacional. É um dos episódios aqui na lista do podcast. Também do vinhedo Adriana vem o Mundus Bacillus Terrae, que eu acho que é o vinho mais caro dos Catena, e que é uma tese esse vinho que eles se propuseram a estudar no instituto, que é que a vida presente no solo, tem um nome bonito, isso chama rizosfera, isso afeta o comportamento das raízes e vai poder afetar os frutos que essa planta vai produzir. A Adriana é historiadora, como eu falei, ela mora na Europa, mas ela tem um projeto pessoal de vinhos com ninguém menos que Alejandro Viril. A bodega deles chama Aleana, que é a junção Alejandro e Adriana, mas todo mundo conhece como El Enemigo. Eles são sócios. E, recentemente, eles começaram um projeto na Espanha, em Serra de Gredos, com Garnacha. Eu conheci a Adriana no ano passado, eu entrevistei ela na ocasião do evento da Mistral e essa entrevista vai virar um podcast em breve. No entanto, a figura mais associada à vinícola Catena Zapata eu acho que é a Laura Catena, né? Quem nunca viu Laura com a sua boininha e uma taça de Catena na mão? A Laura é médica, ela se formou e morava nos Estados Unidos, segundo a IA. A licença dela ainda é ativa nos Estados Unidos, a licença de médica. E já há algum tempo aí, nos últimos anos, ela é a cara da Catena, tomou as rédeas do negócio. Além de tocar a bodega e desafiar a OMS nas horas vagas, vocês devem ter visto notícias recentes de a Laura questionando a afirmação da OMS que não há dose segura para o consumo de álcool. Ela também capitaneia o Catena Institute of Wine, que é um centro de pesquisa de ponta de terroir. E aí ela tem 3 projetos pessoais fora da Catena, que é uma coisa que me deixa boquiaberta, assim, morrendo de inveja. Porque além de terem focos que eu admiro, que eu gostaria de eu fazer, né, que eu faria, claramente o dia dessa mulher tem mais de 24 horas, porque não é possível. É muita energia. Mas vamos lá que os projetos são bem legais. Tem o Luca, que eu acho que é mais conhecido, é uma homenagem, o nome é uma homenagem ao filho dela, e é uma expressão da Laura cientista. Então é ela explorando microterroirs, sempre com vinhas antigas. Aí tem o La Posta, que eu acho lindo porque ele é um projeto de valorização de famílias de pequenos produtores ali de Mendoza. A ideia e o nome do projeto surgiu de encontros que ela tinha com esses produtores numa pequena taverna chamada La Posta del Vinhateiro. E lá eles se reuniam para falar de vinho e tal, e ela teve a ideia de fazer esse projeto. E cada vinho, então, vem de uma família específica e leva o nome da família no rótulo. E o projeto mais novo aí é o Domaine Nico. Nico pode ser uma homenagem ao pai, Nicolás, mas é também uma homenagem à filha da Laura, a Nicola. Domaine porque é afrancesado, é um projeto de Pinot Noir
E tudo é meio para lembrar Borgonha aí nesse projeto. É um Pinot Noir de super altitude. E a ideia dela, como o pai provou que Malbec podia mandar bem na altitude ali em Mendoza, ela agora quer fazer uma coisa parecida para Pinot Noir. Tô super curiosa e vou conhecer nos próximos dias. Aí temos o Ernesto, que é o caçula, e como todo caçula, ele é mais da pá virada, né? Então ele é mais diferentão. Tem essa pegada mais sustentável, é orgânico. O projeto dele, um deles se chama Tikal, ele faz produções minúsculas em várias partes, tem na Patagônia, na Itália tem um agora. E um projeto todo misterioso que é o Alma Negra, em que eles não revelam o blend, não revelam as uvas, é mais para você sentir o vinho, não é para você ter informações sobre ele. E o Ernesto tem um grande problema, ele deu grande azar aí, que ele é homem. Ele não é o foco do episódio de hoje, então não vou falar muito dele, mas eu queria falar da esposa dele. Eu conheço como Joana Foster, mas se ela casou com ele, ela é catena, né? Independente dela ter ou não adotado o sobrenome do marido. O projeto da Joana é alinhado aí nessa filosofia do Ernesto, mais natureba, mas é mais radical, porque ela é certificada biodinâmica, toda engajada aí em projetos sociais, os rótulos também tem cara de vinho natureba, e a cereja do bolo, eu acho que é um dos vinhedos dela, é no formato de yin yang, sabe? Aquela bola que metade é escura, metade é clara e tem uma pintinha clara na parte escura, uma pintinha escura na parte clara, simbolizando o equilíbrio das energias. Eu achei sensacional. E tem um vinho laranja, o Petinat, gostei muito dela, um Petinat de Syrah, e o vinho laranja, se bem que eu com vinho laranja tenho um problema, né? Eu sempre gosto. Eu gosto muito do Alma Negra laranja também, bem bom. Mas enfim, era isso por hoje. A ideia era falar mais quem é quem na Catena, fazer uma homenagem às mulheres. A Joana foi um bônus. E eu queria terminar aqui o episódio com a frase que a Juliana terminou a apresentação dela lá no evento, em que ela falou das mulheres da Catena. Pode ser que eu tivesse com a progesterona meio abaixo aí do recomendado, mas me encheu os olhos de lágrima porque me fez pensar na minha mãe. Então são mulheres incríveis da Catena e uma homenagem às mulheres, porque a primeira casa da gente é o ventre de uma mulher. Né? Então, se você ainda tem a sua mãe, aproveite, aperte bastante ela, que ela não vai estar aí para sempre. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.